Domingo, 1º de junho. Você torceu pela prisão do seu pai? Sim. O Fantástico traz esta noite todos os detalhes de um dos julgamentos mais esperados de São Paulo. Em 98 anos. Quem é Paulo Cupertino? É o que vocês viram. Um assassino. Na última sexta-feira, Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão por matar o ator Rafael Miguel e os pais dele. Eu não tenho que pedir perdão. Em depoimento, negou tudo até o fim. Impossível eu ter cometido esse crime. Falou diretamente com a plateia. Um pouco da história que eu sei do Rafael hoje é o que eu vejo na prisão. Desviou diversas vezes do assunto. Eu sei que a comissão se chama onde. E até tentou intimidar o Ministério Público. O senhor, bonitão, barbudão, pode vir. Vem que eu estou preparado para responder tudo que o senhor quiser. Paulo Cupertino no banco dos réus. É daqui a 30 segundos Então, eu do teria Fantástico. Excelência, é o meu momento. Cartões do bebê. O Fantástico está de volta com os depoimentos do julgamento que condenou Paulo Cupertino a 98 anos de prisão. O que a senhora está sentindo agora? Alívio, né? Fiquei com medo. Ele sair pelaquela porta. Foi aqui, nesta sala, onde Paulo Cupertino finalmente foi julgado. Aqui, sentado nessa cadeira, ele negou ter cometido os assassinatos de Rafael, Miriam e João, apesar das provas. O julgamento aconteceu quase 6 anos depois do crime. Na sala de audiência, o juiz comanda a sessão. À esquerda fica a acusação, representada pelo Ministério Público. À direita, a defesa do réu. 7 pessoas comuns formam o conselho de sentença. Eles decidem se o réu é culpado ou inocente. Se for considerado culpado, o juiz é quem aplica a pena. Os parentes das vítimas estão nas primeiras fileiras. Esse é o último momento, o momento que o senhor tem para dar a sua versão dos fatos. A advogada de Cupertino pergunta. Você compreendeu filho do qual é acusado? Impossível eu ter cometido esse crime. Eu não tenho que pedir perdão, tá? Porque eu não carrego isso no meu coração. Eu não tenho pesadelo. Eu não sonho, eu não tenho arrependimento. Porque não vem a imagem eu matando o Rafael. Não vem a imagem eu matando a senhora Miriam. Não vem a imagem eu matando o senhor João. João tinha 52 anos, Miriam, 50. E o filho deles, Rafael, 22. Ele era ator. Ficou conhecido por papéis infantis na televisão, em Chiquititas no SBT, em novelas da TV Globo. Do jeito que você é. A tia Lúlia disse pra não ter preconceito. E num comercial. Por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. Rafael namorava Isabela, filha de Cupertino, havia 1 ano. Quem era o Rafael? Quem era a Miriam? Quem era o João? Pessoa. O Rafael era um filho para mim. Nossa, ele era muito brincalhão. Ele e meu cunhado, brincalhão demais. E a Miriam também, uma ótima irmã. A gente morava no mesmo quintal. O que a senhora sentia quando via o seu sobrinho na televisão? Ficava toda contente, viu? Uma vez eu até comprei. Você não gosta de brócolis? Eu comprava para ele. Não, tia, eu não gosto, não. Eu faço só por causa da novela, só por causa do comercial. Ele não gostava de brócolis? Não gostava. Não gostava. Isabela conta o que aconteceu no dia mais traumático da vida dela. Foi no ano de 2019, era um domingo. Já estava no momento em que eu estava tendo pouco contato com o Rafael. Nossa relação lá foi muito conturbada por conta das proibições do meu pai. Então, os pais dele sabiam que era uma situação difícil, por isso, humildemente, na melhor das intenções, quiseram ir até a minha casa para conversar com os meus pais. Tudo aconteceu nesta rua, que faz esquina com uma avenida movimentada da zona sul de São Paulo. Isabela e a mãe Vanessa moravam nessa casa. Ao lado ficava uma loja de autopeças de Paulo Cupertino, que funcionava como um desmanche. Batemos na porta para poder entrar, eu vi que era ele, e ele abriu a porta muito nervoso, me puxou pelo braço, me jogou para dentro de casa, e foi o momento em que o Rafael segurou o portão e falou, não, vamos conversar. Eu ouço meu pai dizendo, conversar nada. E após essa fala, foi o momento em que eu ouvi os disparos. Rafael, Miriam e João foram assassinados com vários disparos. Rafael levou 7 tiros. Os 3 morreram sem qualquer chance de socorro. Depois do crime, Paulo Cupertino fugiu. Começava então uma caçada que levaria 3 anos.
Policiais já checaram mais de 40 denúncias. A polícia vasculhou cerca de 50 endereços atrás dele. Agora, ele é considerado foragido. A polícia procurou Paulo Cupertino em mais de 300 endereços. Ele passou por cidades paulistas. Depois, esteve em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Paulo Cupertino Matias tirou um RG no Paraná. Voltou para Eldorado, também em Mato Grosso do Sul. Trabalhou de caseiro com um disfarce, usando barba longa e branca, e uma bengala quando voltou a São Paulo, onde as buscas terminaram 3 anos depois. Ele foi preso no hotel onde se hospedava, próximo ao local do crime. Como a senhora e a sua família se sentiam durante o tempo todo em que ele ficou foragido? A gente tinha medo, né, dele aparecer lá no nosso bairro, né? Para você ver onde que ele foi achado, quase perto da nossa casa. Além da dor, a senhora também sentia medo? Sim. No júri, depois de Isabela, é a vez de Vanessa, a mãe dela, falar. Ela teve Isabela e outro filho com Cupertino. Um relacionamento que durou 20 anos, enquanto ele também era casado com outra mulher. Vanessa e Isabela dizem no júri que Cupertino era controlador e violento dentro de casa. A Isabela menciona também que ele já chegou a quebrar sua costela. 4 desse lado, 3 desse. O nariz 4 vezes. Vanessa afirma. Que eu posso dizer que ele assassinou as 3 pessoas a sangue frio. Mas a defesa de Cupertino questiona. A senhora presenciou diretamente os disparos? Eu não estava do lado de fora. A porta era vazada. Dá para ver as 3 pessoas. Rafael, a mãe e o pai. E a senhora não viu Paulo atirar? Eu estava do lado de dentro. Depois do depoimento de 7 testemunhas, chega a vez de Cupertino falar. Eu nunca na minha vida, eu tive conhecimento do Rafael, eu tive conhecimento da senhora Miriam, eu tive conhecimento do senhor João, tá? Seria o maior privilégio da minha vida ter conhecido o Rafael. Então foi vetado, não por mim, porque eu nunca proibi, eu nunca soube que a Isabela namorava. Quem era o Rafael na minha vida? Quem era o Rafael na minha vida? Ah, você quer me cortar? Então você senta aqui e fala. O senhor foi afrontado pelo Cupertino. Ele olhou no seu olho, se dirigiu ao senhor diretamente. Sim, ele nos desafiou a provar que foi ele, de forma bastante afrontosa, inclusive ameaçadora. Ele falou por 2 horas, nos desafiou. Se você quer me cortar, fica à vontade. O senhor, bonitão, barbudão, vem que eu estou preparado para responder tudo que o senhor quiser. Criticou a imprensa. Eu chego no presídio, senhoras e senhores, já está lá passando. Criticou a polícia. E foi uma fuga, essa fuga que se fala com toda convicção, que foi uma fuga espetacular, que eu sumi, que eu fui para outro país. Uma cambada de incompetente. Esses 3 patetas me prenderam. E até pede para beber o copo de água do juiz. Eu posso pegar uma água, excelência? Eu não preciso de um script. Sou capaz de coisa pior, excelência. Para defender um filho meu, para defender uma família minha. Agora, o que eu tenho para dizer para todos vocês, eu não fui covarde por ter matado o seu João e a senhora Mira. Eu fui covarde porque eu poderia ter evitado. Segundo Cupertino, outra pessoa atirou contra a família. Porque quando eu vi a cena, o vagabundo, o infeliz que estava lá, que cometeu isso, eu tinha força suficiente. Quem seria essa pessoa? Cupertino não diz. Para mim, o vagabundo não ia matar. Ah, Paulo, mas você corre. Eu não saio correndo, eu saio andando. A polícia não vai me dar segurança. Se eu abrir a boca e realmente falar o que eu vi, o que eu presenciei, se eu for falar realmente o que eu presenciei, eu não estaria aqui. Essa versão é absolutamente fantasiosa. Ele se coloca na condição de testemunha de uma execução de 3 pessoas, não tenta impedir, não presta socorro, não ajuda, não faz nada. Só as advogadas dele podiam fazer perguntas. E mesmo assim, ele não responde a todas. No domingo eu estive lá, mas sério, eu vou falar não. Aí esquece. Sobre o dia dos fatos? Não. Não quer falar? Não. Eu vou te perguntar uma coisa em relação ao dia dos fatos, mas não necessariamente aos fatos. Caso o senhor não queira... Vou tomar sua água aqui, viu? Cupertino pediu para não responder as perguntas do Ministério Público, o juiz permitiu. Quais perguntas o senhor teria feito a ele? Gostaria de saber por que ele não apresentou a arma e a resposta é muito simples. Porque a arma seria mais um elemento de prova contra ele. Cupertino tinha 2 armas. As minhas armas, excelência, todas as 2, eu tinha porte e registro das armas. Um revólver calibre 38 e uma pistola 380. A arma que matou Rafael e os pais era uma pistola calibre 380.
Agora, no dia dos fatos, eu não estava armado. Mostra para mim a filmagem que eu estava com a arma na mão. 2 câmeras registravam o local onde o crime aconteceu, mas o equipamento que armazenava as imagens desapareceu depois. A acusação também apontou como prova 2 cartuchos encontrados pela perícia na cena do crime. Esse é um dos principais elementos que nos convenceu de que efetivamente foi o Paulo o autor dos disparos. A pistola calibre 380 a ser disparada, ela ejeta essas cápsulas. Então, próximas de onde essas cápsulas foram encontradas, estava o atirador. Isso impede que seja verdadeira a narrativa defensiva no sentido de que houve uma interferência de uma terceira pessoa. E em determinado momento, quando comenta como foram os 6 anos depois do crime, ele diz: praticamente 3 eu fiquei andarilho, comendo cocô de cavalo, não matei mais ninguém. Isso porque isso é um ato falho. A partir do momento que ele diz eu não matei mais ninguém, automaticamente ele está dizendo que ele já matou alguém. Ele mudou de identidade, mudou de nome, mudou de rosto, mudou de tatuagem, mudou de cidade, só não mudou de caráter. O caráter, verdadeiro caráter, ele se revela ali, na hora da responsabilidade. O julgamento aqui hoje não é do Paulo, dono de desmanche, não é do Paulo que é amante, não é do Paulo que é feio, não é do Paulo que fala torto, é que está lá, naquele papel. 3 pessoas que morreram, 3 inocentes. Os depoimentos aconteceram na quinta. Na sexta, 2 promotores e um assistente de acusação, o advogado que representa a família de Rafael, falaram ao júri. As advogadas de defesa também. Os jurados votaram e o juiz leu a sentença. Com isso, estabeleço a pena definitiva em 98 anos de reclusão. Paulo Cupertino foi condenado por triplo homicídio com qualificação por motivo torpe e por ter impossibilitado a defesa das vítimas. A filha de Cupertino desabafou sobre o fardo dessa história. As pessoas elas não se colocam no meu lugar. Sabe por que eu falo isso? Porque de todas as vezes que eu me coloquei aqui à disposição de dar depoimento, de falar abertamente sobre isso que dói, as pessoas ainda têm coragem de dizer de alguma forma que eu consigo ser fria em certos momentos, que eu falo com naturalidade. As pessoas têm noção de quantas vezes eu tive que repetir a mesma coisa? Quantas vezes eu revisitei as mesmas dores, tanto de remédio que eu tomo hoje em dia para ansiedade, para estresse pós-traumático, para todo tipo de problema que eu desenvolvi por conta de uma ação de uma pessoa que deveria me proteger e cuidar de mim. João e Miriam deixaram 2 filhas, irmãs de Rafael, uma de 32 anos e outra de 20, que vive com a tia, Maria Gorete. A senhora sente que a justiça foi feita? Foi. A senhora está satisfeita? Tô. Essa era a resposta que a senhora queria? Sim, sim. Você lembra de tudo, né? Aniversário, fim de ano, que estava todo mundo junto, reunia todo mundo. No dia mesmo, todo domingo, então, se tivesse todo mundo aqui, tudo junto, né? Era tão bom.